Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, me adiciona aqui no Instagram e bora para o nosso temazinho da aula de hoje. Na verdade é uma série de vídeos que eu estou gravando com esse questionamento que vai aparecer agora. O que é história? Não sei. Ótimo. Também não. Fim do vídeo. A gente se vê. Na verdade, esse é o tema, né? E usando essa pergunta, o que é história, eu estou respondendo algumas questões para a gente pensar sobre isso, tá? Então nós já sabemos das outras aulas, dos outros vídeos, que a história é a ciência que estuda os homens no tempo, que a ciência não tem o passado como objeto, que a ciência é uma provocação do presente, das minhas inquietações hoje, que me movem no tempo, atrás das minhas fontes, sobre um olhar crítico para que eu possa construir a minha história, que nunca termina e sempre está em construção. Então, para a nossa aulinha de hoje... olha o Justininho aí. Justininho, diga para nós. Opa, ué, você também, Justininha? Ih. Gente, os dois juntos vai vir pedrada, tá? Justininho e Justininha juntos vai vir pedrada. Manda aí. O que é? Deixa eu tirar minha pequena cabeça da frente. História é verdade. Justininha, vamos terminar o vídeo? Olha, a relação de história e verdade, eu diria que para nós historiadores essa pergunta já foi superada. Nós historiadores já não temos mais a preocupação de pensar nessa relação. Então quer dizer que você faz mentira? Não. Quer dizer que a verdade pensada como absoluta, ela simplesmente é um elemento que está em construção e que precisa de fontes, de dúvidas, de pensamento crítico para construir as nossas histórias e as nossas verdades. Então, a verdade absoluta em si não é mais uma preocupação do historiador, porque o historiador está preocupado em trabalhar com as suas fontes da maneira mais honesta que ele puder, da maneira mais crítica que ele puder e oferecer às pessoas, à humanidade, possibilidades de leitura sobre o seu presente e sobre as suas ações. É isso que o historiador faz. A história não é uma ciência que te traz verdades, é uma ciência que te traz possibilidades de leitura e de interpretação. E se você não gostar? Não é questão de gosto, porque é ciência. Gostar ou não gostar é time de futebol. Ciência você faz com método. Então, se você não gostar de uma construção histórica, o que você deve fazer? Estudar história, pesquisar história e ir atrás de fontes que possam construir oposições. E aí é que a ciência acontece. Porque quando eu tenho fontes que eu consigo chocá-las, eu consigo produzir história melhor ainda. Quantos estudos já não melhoraram nesse sentido? Eu chego lá e digo, não, esse cara é o melhor do mundo. Aí vem outro historiador e acha fontes que diz, não, esse cara é o pior do mundo. Aí vem um terceiro historiador e diz, espera aí, ele não é nem o melhor e nem o pior. Vamos olhar as fontes. Lembra? História sem fonte não é história. E se você usar as fontes para confirmar seu pensamento, é desonestidade. Então, olha só, esse negócio de história e verdade é um debate massa, né? Para isso eu trouxe aqui, ó, deixa eu ficar aqui pequenininho. Você conhece essa foto aqui? Já deve ter visto, né? Se não, procura na internet, lê um pouquinho da história dela. Essa é uma foto do Kevin Carter, o fotógrafo, de 1993 no Sudão, certo? O que você vê nessa imagem? Dá um pause e olha para ela e pensa. O que você vê? Você já começou a ser historiador. Qual é a sua fonte? A fotografia. Professor, mas se tá aí, essa fonte é verdade. Aí a coisa começou a ficar boa. Será que ela é verdade ou será que você construiu uma verdade sobre ela? E qual a verdade que você construiu sobre ela?
Será que a verdade que você construiu sobre ela é a verdade do fotógrafo? Será que uma foto realmente é verdade? Ou será que uma foto é uma construção que lhe induz a uma interpretação? Ué, então isso não é história? Olha como é que o historiador trabalha diante de uma fotografia. Olha o que é a crítica interna e externa do documento. Peraí, o que é esse documento? É uma foto. O que é uma foto? É um registro, que antigamente era químico e que hoje em dia é digital. Provavelmente, essa eu não sei, mas provavelmente em 93 deve ter sido um registro químico, né? O filmezinho, aí eu fiz a foto e tal, sensibilizei o papel. Então, esse é um processo mecânico. Qual câmera que ele utilizou? Você sabia que dependendo da câmera eu mudo a profundidade da imagem? Eu posso colocá-la mais próxima ou mais distante? Eu posso parecer que os elementos estão em um plano ou em outro plano? Então o próprio instrumento que eu uso para o registro muda. Será que essa cena existiu? Ai, professor, agora eu já não sei mais. Eu garanto para vocês, isso aqui não é montagem, tá? Esse urubu, sei lá o nome desse trem aí, existia, e essa criança também existia. Estava lá. E o fotógrafo fotografou as duas. Isso não é mentira. Essa foto é verdadeira sobre esse aspecto, não é montagem. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte. E a história que ele quer contar com essa foto? Ela é verdade ou ela é mentira? Olha que maluco. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa fotografia? Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei a fotografia e pensei do seguinte. Tá vendo que o urubu, ele tá um pouquinho mais distante do que da criança? Mais ou menos num ângulo assim. A criança tá aqui, ó, eles estão meio de lado, né? Então o que eu pensei? Imagine que você estivesse olhando essa cena por cima. Então imagine que aqui fosse o urubu e aqui fosse a criança. Provavelmente o Carter, o fotógrafo, tirou essa fotografia de qual ângulo? Daqui, né? Para pegar os dois aqui no mesmo plano. Quando ele fez isso, o Kevin Carter inventou uma verdade. Ele criou uma verdade. Como que ele cria essa verdade? Ao enquadrar os dois, a criança no primeiro plano e o urubu no segundo plano, criando na sua cabeça uma narrativa de que, por exemplo, o urubu queria comer a criança. Mas e se você for atrás da história dessa fotografia? Será que essa é a história? Será que esse urubu realmente estava ali esperando para comer essa criança? Que lugar era esse? O que estava acontecendo no momento da foto? Olha a crítica externa ao documento. A crítica interna é pensar a fotografia. A crítica externa é pensar esse ambiente. Como que será que o Kevin Carter construiu isso? Ele ficou esperando o urubu ter uma posição para a foto ficar boa? Será que ele quis realmente construir essa mensagem? Qual será que foi a mensagem que Kevin Carter quis construir? Será que ele tirasse a foto daqui, ó? O que ia aparecer? Só o urubu. Se ele tirasse a foto daqui, ó, o que ia aparecer? Só a criança. Percebe que o urubu e a criança existem, mas eles juntos só existem porque o fotógrafo os colocou. Se eu apenas olhar, e o Kevin Carter foi muito julgado por essa foto, tá? As pessoas perguntaram, May, você não ajudou a criança? Foi um horror, a vida dele virou um inferno. Inclusive depois ele suicida, não foi por causa da foto, mas ele suicida, acho que um ano depois. Depois vocês procuram, é uma história muito boa dessa fotografia. Mas nós assumimos, quando olhamos uma fonte, a gente fala assim, fotografia então, pelo poder que ela nos dá do registro, a gente não duvida, a gente olha e fala, se fotografou, é verdade, se filmou, aconteceu. Historiador faz isso? Nunca, porque historiador sempre duvida. Quer dizer que essa foto é mentira? Não, ela é verdade, mas ela também é mentira. Olha a relação entre história e verdade. A história, ela não é mentira, mas ela também não é uma verdade absoluta, porque ela é uma ciência que está em essa palavrinha importante, hein? Em construção. Pode ter desonestidade nesse caminho? Sim. Pode-se escrever histórias perigosas, como as pessoas que tentam dizer que o Holocausto nunca aconteceu, que foi a eliminação dos judeus na Segunda Guerra Mundial? Tem, mas eles são desonestos, porque eles escolhem quais fontes estudar. O que eu quis usar essa fotografia aqui para você? Para você pensar um pouquinho sobre aquilo que realmente você acha que é verdade, mas que se você passar pelo exercício crítico da razão, a dúvida sistemática,
ela não se sustenta. Porque você percebe que essa fotografia possui uma história. Agora, quando a pessoa olha a fotografia, ela interroga a fotografia a partir de qual olhar? Do presente. Tá vendo como que a história parte do presente? O questionamento está aqui e a interpretação também. Por isso essa fotografia, se for mostrada há 50 anos atrás, não tem jeito que ela não estava pronta. 50 anos daqui para frente, as pessoas a observarão diferente. E o que o historiador tem que captar? Exatamente isso. Essas pessoas no seu tempo. Isso é estudar história. História é pegar os pequenos cacos de um vidro, de um espelho que se quebrou e lentamente o historiador vai juntando. Pode ser que eu consiga juntar todos? Não. Mas se eu juntar só um cantinho aqui, ó, é o espelho? É o espelho todo? Não. Mas é a verdade? É absoluta? Não. Mas aí tem uma expressão que eu li da minha orientadora de mestrado, Raquel Dicini, que é uma verdade possível. Essa é uma verdade possível. Eu não quero saber da verdade absoluta, até porque é impossível ao ser humano captar a verdade absoluta. Portanto, o historiador trabalha com as verdades possíveis, sem nunca esquecer da honestidade acadêmica. Dessa nós não podemos esquecer, senão seremos péssimos historiadores. Justininho e Justininha, espero que eu tenha feito para vocês uma boa reflexão sobre a verdade possível com as fontes, com a crítica e, acima de tudo, falando sobre a honestidade acadêmica. Certo, Justininho e Justininha? Eu acho que é isso. Então, quando você me pergunta, história é verdade, eu digo para você, a história é a verdade possível, uma verdade honesta. E o que é uma verdade honesta? Eu citei as fontes, eu debati as fontes, eu não ocultei as minhas fontes e eu disse onde você pode encontrá-las e onde você pode estudá-las e debater junto comigo. É isso que é fazer ciência. Se só existe a minha verdade, eu não faço ciência. Se eu construo a verdade a partir de uma fonte, eu não faço ciência. História é ciência. História se preocupa com verdades possíveis e é uma verdade em construção. Porque eu não estou preocupado em si, em criar um dogma que ninguém vai debater, porque aí não seria ciência. Então a história constrói verdades possíveis. Traga fontes, estude história, vamos debater. Certo? Obrigado a todos e a todas, espero que tenham curtido bastante, principalmente vocês dois, tá? Senhor Justininho e senhora Justininha, que me apertaram aqui, né? Mas valeu demais. Muito obrigado. E vocês já sabem. A gente se vê.